Olá, tudo bem com vocês? Como estão todos? Iniciando então oficialmente o nosso estudo de hoje. Lembrando a todos que estão aqui e aqueles que estão chegando agora, nós estamos estudando as obras básicas do Espiritismo, por isso que o nome do grupo é Grupo Allan Kardec, onde a gente estuda todas as obras que Kardec escreveu para a gente poder entender a doutrina espírita. Então, nós estamos estudando o livro A Gênese, o quinto livro da obra de Kardec. Estamos no capítulo 11, que fala sobre a gênese espiritual, e vamos concluir hoje esse capítulo dos itens 35 até o final, falando basicamente sobre as emigrações e imigrações dos espíritos. Mas antes da gente dar início, como sempre fazemos, vamos rogar a Jesus que nos envolva, que nos ampare, que nos ilumine nesse nosso estudo, aclarando nossa mente, nossos corações, trazendo mais informações para o nosso conhecimento, para construirmos um pensamento melhor, para que possamos enxergar em tudo isso as bênçãos que Deus nos oferece todos os dias ao nosso dispor, para que possamos fluir a nossa existência de forma tranquila, harmoniosa, a fim de chegarmos também à evolução maior, a nos tornarmos também espíritos puros, como Jesus nos recomendou. Seja conosco, querido Mestre, e nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Então aqui, dando continuidade como nós falamos, né? Só para revisar o que a gente tratou na semana passada, quando nós falamos sobre a questão do princípio espiritual, e agora a gente trata sobre questões da emigração e imigração dos espíritos. Então a gente falou ali que nesse início de formação da vida, tudo era uma experiência. E aí o princípio espiritual, junto com o princípio material, foi se formando, foi se estabelecendo, foi adquirindo novos processos evolutivos, até chegar no estado em que nós estamos agora. Nós, obviamente, ainda não chegamos no ápice da evolução, nós estamos a caminho. E para que essa evolução aconteça, a gente precisa também acompanhar a evolução dos mundos. Não é de hoje que a gente fala que a Terra está evoluindo para o mundo de provas, saindo de provas e expiações para adentrar um mundo de regeneração, onde o mal vai perder força, onde o bem vai se estabelecer de melhor forma, onde as coisas vão fluir de uma maneira muito mais tranquila, envolvido nesse amor que Jesus já nos ensinou. Então, no intervalo entre essas existências anteriores, entre umas encarnações e outras, a gente está no que os espíritos chamam de erraticidade. Por isso que Kardec falou que os espíritos que estão entre o intervalo entre duas encarnações são espíritos errantes. Não é errantes porque erram, mas errantes porque eles estão ali, no mundo espiritual, podendo encarnar em qualquer outro mundo, em qualquer outra experiência. Então, eles estão nesse estado de erraticidade. Então, nos intervalos de suas existências corpóreas, nos diz Kardec no item 35, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual ambiente do globo. Para os mortos e os que nascem, essas duas populações se inclinam incessantemente uma para a outra. Há, pois, diariamente emigrações do mundo corpóreo no mundo espiritual e imigrações do mundo espiritual no mundo corpóreo. É o estado normal. Então, o que a gente entende aqui? Que essas emigrações e imigrações espirituais, elas acontecem todas as vezes que a gente desencarna e a gente reencarna. Então, a gente desencarna e a gente reencarna. Como nos diz Kardec, que o espírito, ele nasce, o espírito morre, reencarna, nasce, não, melhor dizendo, vamos falar a frase certa, né? É nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Nessa simples frase, Kardec exemplificou, sintetizou toda a essência da evolução espiritual, onde a gente nasce e renasce muitas vezes, o que a gente chamou, no item anterior, das encarnações e reencarnações.
E isso acontece incessantemente. Isso acontece o tempo todo. Então, cada vez que a gente está fazendo essa mudança de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, essas idas e vindas, Kardec chama das emigrações e imigrações dos espíritos. E isso é o estado normal. Isso é o que sempre acontece no processo normal de evolução. Vamos lembrar que a gente não evolui ficando parado. Nós não evoluímos se a gente ficar no mesmo lugar. Só há evolução quando há movimento. Só há transformação quando a gente transmuta aquelas energias que estão ali conosco, saindo da chamada zona de conforto, para buscar uma posição melhor. É assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce, e não é só em termos espirituais. Vamos deixar bem claro. Em todos os movimentos da vida, em todos os setores, até no material, nós só crescemos quando a gente sai da zona do conforto e fazemos o que tem que ser feito. Quando a gente levanta da cadeira e vamos trabalhar em prol de alguma coisa. Se a gente ficar só parado, como eu digo sempre, arrastando o dedo do celular enquanto estamos acomodados no sofá, nós não temos resultado algum. O único resultado que a gente vai ter é a perda de tempo que a gente está se colocando. Ou seja, nós estamos desperdiçando um recurso valioso que Deus nos forneceu para que a gente evolua incessantemente ao longo das nossas existências. Então a gente tem essa imigração e imigração dos espíritos incessantemente. Porém, nos diz aqui Kardec no item 36, em certas épocas reguladas pela sabedoria divina, essas imigrações se operam em massas mais ou menos consideráveis, em consequência das grandes revoluções que fazem partir, ao mesmo tempo, quantidades inumeráveis, as quais são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. O que ele está falando aqui são das tragédias coletivas, né? Dos desastres coletivos que incessantemente acontecem na história do nosso planeta. Sejam os desastres naturais, como maremotos, enchentes, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, ou seja, todos aqueles fenômenos da natureza que de tempos em tempos provocam um grande estrago na nossa economia terrena, não só a economia em termos financeiros, materiais, mas no sentido global do planeta. Então, essas tragédias coletivas, elas são resultado de ações naturais. E mesmo quando não são naturais, elas têm o mesmo princípio, porque a espiritualidade, usando das leis de Deus, faz com que se opere e se aproveite em todas as ocasiões oportunidades para que essas imigrações e imigrações coletivas aconteçam. Então, esses desastres evolutivos são formas de evolução rápida do espírito. Por que rápida? Então, quando Deus permite que essas evoluções aconteçam de forma mais intensa, significa dizer que, se fosse de outra forma, dependendo somente do nosso livre-arbítrio, talvez esse nosso progresso fosse durar muito mais tempo. Então, vamos fazer uma pausa aqui e entender isso. Né? Não é, de certa forma, muito lógico isso? Quando depende somente da nossa vontade, a gente não tende a se acomodar no processo, seja porque a gente quer evitar a dor, seja porque a gente não quer o cansaço físico, seja por qualquer outra razão. Nós sempre deixamos arrastar a nossa evolução. E a gente fica postergando para ocasiões futuras, porque a gente não quer enfrentar a realidade. A gente não quer enfrentar a situação de frente. Então a gente se acomoda na nossa zona de conforto por medo de sofrimento, por medo de perder, por medo de qualquer outra coisa. E aí o nosso processo é lento, porque ele acontece o tempo todo. Vamos lembrar sempre disso. O nosso progresso nunca para de acontecer. O nosso progresso ele é incessante, porque está nos desígnios de Deus. Deus nos criou simples e ignorantes, porém fadados à perfeição, à evolução. Já falamos isso outras vezes. E isso se dá inevitavelmente. Mesmo que eu tenha má vontade de crescer e evoluir, eu vou evoluir assim mesmo. Só que por conta dessa nossa preguiça espiritual, por conta do nosso comodismo,
esse nosso progresso é lento. Então, Deus, na sua sabedoria divina, nos faz com que, de tempos em tempos, a gente sofra esses desastres coletivos, essas desencarnações coletivas, né, para que esse processo se alcance mais rapidamente. Porque, como nos diz Kardec, às vezes é necessário que o mal chegue em excesso para que a gente se dê conta do bem. Às vezes é preciso que se destrua tudo para que uma nova ordem se instale. E isso é um processo natural, não tem nada de errado com isso. E o planeta está se modificando o tempo todo, nós vimos nos capítulos anteriores. O planeta não está acomodado. As transformações geológicas do nosso globo continuam existindo até hoje. O problema somos nós, encarnados, que resolvemos construir nossas casas em cima de uma placa tectônica, ou próximo de um rio prestes a se encher de água. Então, tudo isso é uma responsabilidade nossa, porque o processo do globo acontece da mesma forma. Mas em tudo isso também existe a sabedoria divina. Então Deus sabe aproveitar essas ocasiões e juntar determinados espíritos que de repente precisam evoluir mais rapidamente e permite que esses desastres coletivos aconteçam. Claro que a gente não está aqui desmerecendo a dor dos que padecem esses desastres. O sofrimento pelos quais esses seres humanos passam nesses processos é terrível. Basta mostrar agora o que aconteceu com nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, que passaram por essa tragédia. É lamentável tudo isso, é triste, é sofrimento, mas o que a gente quer dizer é que isso não é um esquecimento de Deus. Deus tudo vê, e se permite que essas coisas aconteçam, é para que a gente restaure uma nova ordem, para que a gente evolua mais rapidamente. Porque a gente vê quantos exemplos de caridade, de solidariedade se mostram nesses momentos. E as pessoas, elas também, passando por uma dificuldade, acabam evoluindo mais rapidamente. Então, não é desmerecer a dor alheia, por favor, não entendam isso. Mas entender que em tudo isso existe um propósito de Deus, que Deus não nos esqueceu. Não é um castigo dele que a gente passa por essas coisas. Então, são processos normais. E essas pessoas que desencarnam nesses desastres coletivos, naturalmente, na economia global, já são substituídos por outros espíritos que reencarnam. Imigrações e imigrações terrenas, espirituais. Porque esse ir e vir é uma constante em nossa história espiritual. Esse ir e vir é o que efetivamente nos faz melhorar. E isso é muito fácil de entender. A gente não faz isso o tempo todo para realizar coisas. Às vezes a gente tem que fazer viagens a trabalho, então esse ir e vir de um lugar a outro faz com que a gente evolua, que a gente cresça material e espiritualmente. Então é muito normal esse processo. Se só se desencarnassem pessoas e não reencarnassem outras, em pouco tempo o nosso universo, o nosso globo estaria deserto. Pelo contrário, se não desencarnasse, só reencarnasse, logo não teríamos lugar para caber tanta gente. Então é um processo tremendamente normal e que está de acordo com a lógica e a sabedoria divina. Essas idas e vindas fazem com que as transformações aconteçam. E quando são coletivas, é porque está atendendo um propósito maior. Em tudo isso, há Deus presente em nossa vida. Então, essas renovações rápidas e quase instantâneas, continua Kardec, que se operam no elemento espiritual da população, em consequência dos flagelos destruidores, aceleram o processo social. Sem as imigrações e imigrações que vêm de tempos em tempos, dar-lhe um impulso violento, Kardec até é forte nas palavras, e porque às vezes é realmente um impulso violento, ele caminharia com extrema lentidão. É notável que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso na ordem física, intelectual e moral, e, por consequência, no estado social das nações. Vamos pensar, por exemplo, numa tragédia que não foi natural, mas que foi, sim, uma tragédia, a Segunda Guerra Mundial. A gente vê que depois de terminada a guerra, como o mundo entrou num momento, entre aspas, de paz, mas como as nações evoluíram,
Quantas descobertas científicas fabulosas a gente tem hoje, graças à perversidade da guerra. Claro que a gente não está aqui justificando a guerra, mas muitos dos avanços são conseguidos, infelizmente, dessa forma. Poderíamos conseguir de outro jeito? Sim. Talvez fosse melhor conseguir de outro jeito? Com certeza. Mas é o que os espíritos nos dizem. Se fosse depender da nossa vontade, será que ia acontecer assim mesmo? Quanto tempo ia levar? Claro que Deus não tem pressa. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mas Deus também quer que a gente evolua rápido. Então ele vai nos dando todas as condições e faz com que suas leis se organizem de tal forma que a gente possa evoluir mais rapidamente. E passado o período da tragédia, o mundo entra num processo diferente. As pessoas estão mais sábias, estão mais experientes, estão mais sociáveis, estão mais caridosas porque aprenderam a solidariedade. E depois acabam esquecendo, infelizmente, né? Na rotina do dia a dia entra pelos padrões antigos. Mas aí vem uma nova flagelo, um novo flagelo, uma nova calamidade, e a gente relembra de novo a solidariedade que tem que imperar todos os tempos. Então, que tem por objetivo operar um remanejamento. Então, é notável que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso na ordem física, intelectual e moral, e, por consequência, no estado social das nações nas quais se cumprem, e que tem por objetivo operar um remanejamento na população normal e ativa do globo. Então, meus queridos amigos, não tem nada de extraordinário nisso, não tem nada de fantástico, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de castigo. É bom que se saiba, não é um castigo de Deus, porque Deus é amor, Deus é a inteligência suprema do universo. Deus nos quer para o bem, Ele quer a morte do pecado, o fim do pecado, não do pecador. Então Ele não faz nada para nos castigar. Essa ideia de que Deus é um Deus punitivo, que a gente tem que temer a Deus, é a origem ainda dos primeiros tempos. Mas hoje nós já estamos em pleno século XXI. E no século XIX, quando essas obras foram escritas, o pensamento já estava diferente. E nós já passamos por todo o século XX, já estamos no século XXI, então é preciso que a gente reinvente a nossa forma de enxergar as coisas. O que a ciência nos disse lá no passado, muitas realidades ainda são presentes, mas muitas coisas precisaram ser atualizadas, porque a ciência, assim como a vida, não é perene. Ela é progressista, ela avança. Então, a cada dia a gente tem uma nova descoberta, cada dia a gente tem um novo pensamento, cada dia a gente se reinventa, porque é assim que é o crescimento espiritual. E não tem nada de errado nisso. Faz parte do nosso processo. Então, essas imigrações e migrações coletivas que vêm acontecem desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, a gente tem esses processos todos. Então, essa transfusão que se opera entre as populações encarnada e a população desencarnada do mesmo globo se opera igualmente entre os mundos. Então, aqui a gente estava falando até agora das imigrações e migrações dos espíritos que estão fazendo parte desse mesmo globo que a gente está, por exemplo. Porque isso acontece em todos os mundos. Em todas as moradas do Pai há esse trabalho. Mas a gente vai falar aqui da Terra porque é onde a gente vive, é onde nós estamos instalados, é onde está a nossa realidade agora, nesse momento. Então, essa transmissão, essa imigração e migração dos espíritos para o mundo espiritual e de volta ao mundo corpóreo é natural e acontece no tempo todo no nosso globo. Porém, é aí que vem o detalhe, lembra de que há muitas moradas na casa do Pai, então há inúmeros planetas, infinitos, ilimitados planetas que têm também a vida. Sempre a vida em todos os globos. Mesmo que não seja daquele jeito que a gente imagina, mas sempre há a vida acontecendo. Então, se essas imigrações e migrações acontecem aqui, no planeta Terra, entre o encarnado e os desencarnados, também acontecem entre os outros mundos.
E não tem nada de extraordinário nisso. Vamos lembrar de novo. Jesus nos disse, cada um segundo, ou melhor dizendo, há muitas moradas na casa do Pai. Então há muitos mundos habitados. E essas transmigrações entre os espíritos de um mundo a outro são perfeitamente naturais. Então elas não acontecem só no âmbito do mesmo planeta, mas acontecem entre planetas diferentes. Então a gente vê que espíritos extraterrestres já habitaram esse nosso mundo. Talvez estejam habitando ainda. Não estamos falando aqui de homenzinhos verdes, vamos deixar isso bem claro. Nós estamos falando de espíritos que, desencarnados, se mudam para um outro mundo e lá reencarnam conforme a estrutura daquele planeta. Porque cada planeta tem uma matéria diferente. Somos todos matéria natural do fluido cósmico universal, como a gente falou semana passada. Isso é natural. Mas cada planeta tem esse fluido cósmico universal configurado de uma determinada maneira. Então, na Terra, nós temos, por exemplo, a nossa base de carbono. Então, os espíritos que vêm de outros planetas e reencarnam na Terra, nesse processo de migração e migrações, vão se adaptar ao mundo material do nosso planeta. Não é necessário que se crie um novo corpo para eles. Porque o planeta da qual o espírito veio é diferente. Então, aqui na Terra, ele vai ter que criar um corpo novo. Não. Porque o que vai criar aqui é um princípio espiritual que nós falamos lá. Ou seja, é o espírito, é a inteligência, é essa chama divina, essa centelha divina que vai buscar, através do seu perispírito, que também estará adequado ao novo planeta, e vai ali fazer a sua jornada. Então, essas imigrações, a gente fala, por exemplo, nas questões em que envolvem o mundo de regeneração, que nós já demos uma palhinha e acontece o tempo todo. A gente vai falar um pouco mais agora. Porque o planeta Terra, como a gente sabe, também está evoluindo, assim como os espíritos evoluem. Ele está passando para um mundo de regeneração. Como dissemos no início, em que o mal vai perder força. E para que isso aconteça, muitas vezes é necessário que outros espíritos venham aqui nos auxiliar nesse processo. Espíritos mais evoluídos nesse processo de imigração e migração vêm para esse nosso mundo trazer a sua experiência, trazer as suas disposições para ajudar no progresso material desse planeta. Então, aqui o que os espíritos dizem, essa transfusão que se opera entre as populações encarnada e desencarnada de um mesmo globo se opera igualmente entre os mundos, seja individualmente nas condições normais, seja por massas em circunstâncias especiais. Há, pois, imigrações e migrações coletivas de um mundo para o outro. Disso resulta a introdução na população de um globo de elementos inteiramente novos, novas raças, de espíritos vêm se misturar às raças existentes, constituindo novas raças de homens. Vamos lembrar também que esse conceito de raça humana, como Kardec entendia, era uma questão do século XIX. Hoje a gente só fala de raça humana. Não existe mais raças branca, raça negra, isso aí por diante. Somos todos humanos da mesma raça. E que vieram essas raças de outros planetas para se configurar, se misturar às da Terra aqui, criando, então, ou melhor, criando não, trazendo, né, criando mesmo, né, novas raças de homens, mas, como dissemos, adaptados ao nosso globo, adaptados à energia e à matéria que aqui está. Só que a gente traz os conhecimentos e as lembranças desse mundo, porque a inteligência não se perde, os conhecimentos não se perdem. Na lei do progresso, a gente nunca retrocede. Espiritualmente, estamos sempre aptos a ter essa energia, essa consciência dentro de nós, mesmo que ela esteja temporariamente bloqueada, mas nós não perdemos nunca. E esses conhecimentos vão ajudar esses mundos inferiores a se transformarem.
Então, na Terra, nós estamos vendo esse momento. Nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações e entrando na regeneração. Espíritos novos estão desde a década de 80, que os espíritos nos falam que são as crianças, os espíritos cristais e índigos que vêm aqui ajudar na transformação, faz parte desse processo. E aqueles que não conseguem mais se adaptar à energia desse globo terão que imigrar para um outro mundo. É o famoso degredo, onde levarão a sua experiência intelectual, a sua inteligência para promover a transformação e o progresso de outros mundos. Então está tudo certo, está dentro da programação. Essa regeneração pela qual ele está entrando é um desses momentos em que grandes coletividades de espíritos estão saindo do nosso mundo e cedendo espaço para que novos venham e promovam a melhoria do planeta, façam com que a nossa Terra evolua. E aí a gente pensa, lá no livro A Caminho da Luz, por exemplo, Emmanuel já nos relata como todo esse processo se deu. Eu até recomendo a leitura, que vai nos ajudar muito a compreender melhor o que Kardec nos traz aqui na Gênese. Não que não seja difícil, mas são fatos, por outros pontos de vista, que é o ponto de vista de Emmanuel, que nos ajudam a entender melhor. E é muito importante que a gente estude através de várias fontes diferentes, para a gente comparar, para a gente trocar ideias, para a gente ter certeza de que aquilo é aquilo mesmo. Então a gente tem, nesse livro A Caminho da Luz, um exemplo belíssimo de que Emmanuel nos trata sobre esses processos dessas novas raças que vêm. E falando de novas raças, vem o próximo tópico do capítulo 11 da Gênese, que é sobre as raças adâmicas. Vamos fazer mais um porém aqui, que eu já disse outras vezes, mas convém lembrar sempre. Nós não estamos aqui para quebrar ou destruir a fé de ninguém. Nós estamos aqui para entender a vida por uma nova ótica. Então, se lá na Gênese de Moisés nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e que a gente chama de Adão, e dali depois um ser feminino para servir de companhia para ele, e dali surgiu toda a evolução do nosso globo, toda a população do globo através de um único ser, já não dá para a gente pensar nisso dessa forma, né? Não estamos querendo quebrar a fé de ninguém. Mais uma vez eu reforço para ficar muito claro, mas é preciso que a gente pense racionalmente. Não há nenhuma condição da gente ter assim. Então, talvez a gente tenha que fazer uma nova interpretação mais racional das Escrituras para entender melhor. E Kardec, inspirado, obviamente, pelos Espíritos, nos fala que Adão, na verdade, não era só um ser humano, uma pessoa individual, mas representava uma das raças que veio para esse mundo para ajudar no progresso. E isso está muito até provado na Bíblia. Porque vamos lembrar lá, é só a gente prestar atenção nos detalhes, né? Quando está lá falando sobre Adão, e depois veio a Eva, e eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim e Abel, 2 homens, 2 seres masculinos. Como é que toda a população do mundo vai partir de 2 seres masculinos? Então a gente tem que pensar. E depois, quando Caim matou Abel, contam as Escrituras que ele fugiu, se refugiou em outro lugar, onde ele casou e teve filhos. Com quem? Se existiam somente os 4. Entende ali que a gente tem que pensar de melhor, sem querer quebrar a fé. Isso não tira nada o mérito de Deus. Vamos pensar bem. Não tira nada o mérito de Deus, nem o valor das Escrituras, os ensinamentos de Jesus. Mas nos mostra que a gente precisa entender as coisas de um jeito melhor. Uma das bases da doutrina espírita é a fé raciocinada, porque a fé cega nos leva ao fundamentalismo. A fé cega nos leva aos extremos. A fé cega nos faz cometer absurdos. Então é preciso que a fé seja raciocinada. Então a gente entende aqui, e os espíritos nos trazem através de Kardec, que a raça adâmica foi uma daquelas que imigrou aqui para o planeta Terra nos primórdios da nossa evolução, nos primórdios do nosso planeta, para que justamente
isso pudesse acontecer, para que o nosso planeta evoluísse. E ele trouxe todos aqueles conhecimentos, toda aquela inteligência que ele já tinha conquistado lá, para fazer o mundo evoluir aqui. Lembra que lá na Gênese mosaica, que fala de Adão e Eva, da criação do ser vivo, que fala também do paraíso perdido? Vê como a gente tem essa lógica aqui interpretando dessa outra forma. Esse paraíso perdido, na verdade, são os mundos melhores, de onde esses espíritos foram retirados, porque a sua conduta moral, embora fossem muito inteligentes, a sua conduta moral não estava mais em sintonia com a evolução daquele mundo. E eles precisaram, então, ser degradados para um mundo inferior. Não é o mesmo que está acontecendo agora? Os espíritos nos dizem que a gente vai regenerar, vai se regenerar, e aqueles que não se adequarem a essa nova estrutura, essa nova ordem social e moral do planeta, terão que ser degradados? Ou seja, a Terra não vai ser o novo paraíso perdido para esses espíritos, que juntos, coletivamente, irão habitar um novo mundo, criar uma nova raça no novo mundo? Então, o que acontece com a Terra hoje é o que aconteceu em outros mundos depois. Tem aquele mundo, aquele livro que nos diz dos exilados de Capela, escrito por Edgar Armond, que nos fala justamente sobre esse degredo, sobre esses espíritos que, saindo de Capela, por não terem mais condições morais adequadas para ficar naquele planeta, reencarnaram na Terra. Reencarnaram, não vieram em naves espaciais e foram jogados aqui aleatoriamente. Mas essas imigrações e migrações espirituais acontecem no plano espiritual, ou seja, eles desencarnam lá, são transportados para cá em espírito e reencarnam no novo mundo. Mas trazendo na lembrança esse mundo perdido, esse paraíso perdido. E, como nos diz os evangelhos, a Bíblia, né, terá que tirar o pão com o suor do seu rosto, ou seja, através de muito trabalho, de muito esforço, já que eles tiveram as suas condições sociais mais limitadas, mas não perderam, vamos deixar bem claro, a sua inteligência, não perderam nada das suas conquistas, apenas estão no mundo onde elas ficarão limitadas por conta das situações do globo atual. Então, essas raças adâmicas que nos diz Kardec, lá na Gênese, explica justamente esse nosso entendimento, essa nossa visão de Adão e Eva e dos primeiros mundos que aqui vieram. Então, essa raça adâmica, chegando aqui na Terra, junto com outras, né, ela se misturou nos vários mundos, nos vários povos que aqui estavam e foram dando início a uma nova vida, a uma nova era no planeta Terra. Então, todos esses processos acontecem de forma tão tranquila, né? Ou não tão tranquila assim, né? Porque a gente tem o hábito de levar as coisas sempre pelo lado mais cômodo, mas aos olhos de Deus, pelas leis divinas, acontece tudo de forma muito natural. E daí vem também o que finaliza esse capítulo da Gênese, sobre a doutrina dos anjos caídos, né? Ou seja, daqueles espíritos que perderam o paraíso e foram degradados, né? São os anjos caídos porque eles perderam a condição de poder morar num mundo melhor por conta das suas escolhas morais. Claro que isso não significa um degredo eterno, que senão não haveria justiça. Mas todos aqueles espíritos que já se reconquistaram o direito de voltar, ou seja, que conseguiram ressarcir as suas pendências espirituais com as leis divinas, se corrigiram, se melhoraram, têm direito de retornar, sim. Como nos diz Emmanuel no livro Caminho da Luz, citando novamente, todos os povos que aqui vieram, os egípcios, os hebreus e tantos outros, à medida que foram evoluindo, ressarcindo-se com a lei, puderam ter o direito de ir para mundos melhores. Os egípcios já foram, os outros ainda estão por aí, na grande parte, né?
E Haroldo Dutra Dias, no seminário Lítero Musical A Caminho da Luz, nos trata isso de maneira fantástica, linda, maravilhosa e poética. Então, recomendo também, procurem aí no YouTube, né? Seminário Lítero Musical de Haroldo Dutra Dias, A Caminho da Luz. Com imagens belíssimas e apresentações artísticas, nos traz esse entendimento de forma tão sublime, tão tranquila. Ou seja, traduzindo tudo que os espíritos nos traz, tudo aquelas palavras de Kardec, de uma forma mais harmônica. Mas ali a gente entende como essas imigrações e migrações acontecem. Como essa teoria dos anjos caídos cai perfeitamente nesses espíritos que, perdendo um mundo melhor, tiveram que vir para o mundo inferior, como nós, na época, para dar vazão a seu progresso e dar continuidade na sua evolução. E agora chega um momento em que novamente uma mexida precisa ser dada. E aí que vem as questões importantes que Jesus nos traz no Evangelho, no Sermão da Montanha, em todos os ensinamentos que ele nos trouxe. É para que a gente possa efetivamente conquistar o direito de aqui ficar nesse novo momento. Lembra quando ele diz lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra? Ou seja, todos nós que deixarmos de lado a nossa belicosidade, o nosso orgulho, os nossos maus instintos, que a gente possa usar todos os recursos que ele nos deu para fazer o bem para o próximo e para nós mesmos. Ou seja, que a gente deixe essas feras internas domadas, ou seja, que a gente se torne brandos e pacíficos, envolvidos nesse amor que deve imperar entre os povos, entre as sociedades, entre os seres humanos, a gente vai ter o direito de herdar essa nova terra, a terra regenerada que há de se instalar em algum tempo aqui no nosso planeta. Uns dizem que vai ser em 2057, mas a data não importa, porque não é uma data fixa. Isso só vai acontecer quando o povo, as pessoas se regenerarem, porque a regeneração não será de fora para dentro, será de dentro para fora. Por isso que a reforma íntima, a necessidade da gente se regenerar internamente, é o que vai fazer com que a gente se regenere em âmbito mundial, em âmbito de planeta. E que possamos deixar nossos males de lado, para que a gente sintonize com essa nova ordem, com esse novo mundo maravilhoso que há de se instalar, onde as guerras vão perder força, onde o mal vai perder força e onde efetivamente redescobriremos o verdadeiro sentido da palavra amor. E aí poderemos ser felizes, tão felizes quanto a gente deseja, no mundo que será muito melhor. E aqueles que não conseguirem, como falamos, precisarão ir para outros mundos e depois poderão retornar quando estiverem prontos, porque não há punições eternas. Já estudamos isso no livro A Gênese, mas é bom lembrar para que fique bem claro. Então, todos esses processos de migração e migração acontecem o tempo todo e nós estamos num momento bastante crítico, então, de dar esse salto evolutivo em nossa experiência. E assim, a gente vai concluindo esse capítulo 11 da Gênese. Semana que vem retornamos com o capítulo 12, falando sobre a Gênese mosaica e sobre os 6 dias de paraíso perdido. Ou seja, a gente falou um pouquinho sobre a questão do paraíso perdido, mas a gente vai aprofundar um pouco mais essa ideia no capítulo 12 do livro A Gênese. Agradeço a atenção de todos. Vamos lembrar sempre que isso aqui só não é uma palestra, embora não tenha tanta interatividade online no mesmo momento, mas deixem aí os comentários, as dúvidas, vamos enriquecer esse estudo para que a gente possa efetivamente dar um salto quântico em nossa jornada. Agradeço a todos a presença, a companhia, que tenhamos uma ótima noite de muita paz, muita luz e até semana que vem. Tchau, tchau.